Oi, gente, bem-vindos ao Ablow Podcast. Nosso podcast tá rolando aqui no Estúdio Bora Nova. Eu tô muito feliz com esse novo projeto, eu espero que vocês gostem. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer os meus parceiros que toparam participar de mais esse projeto. A iPhone do Peu, a Tutti Fratelli, que é a padaria que tá aqui com a gente, com salgadinhos deliciosos. A Rafa Doce, que fez brigadeiro de leite ninho personalizado com a cor do logo. E assim, esse é o primeiro, então eu tô um pouco nervosa. Vocês me conhecem já, vocês vão perceber. Mas quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial para mim, minha psicóloga, a Van. A Van é psicanalista, analista comportamental. Ela é especialista, vamos de novo. Psicóloga, psicanalista, analista comportamental e grafóloga. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre relacionamento abusivo. E aí eu vou passar pra Van agora se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da trajetória dela. Tô muito feliz que você tá aqui, que você é a primeira. Porque se começar a chorar, né, você tem que me ajudar. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Mar, né? Fico muito feliz, que eu acho que é um retorno do próprio trabalho contigo, né? Sim, com certeza. Eu já sou formada há 19 anos. Eu me formei em Belo Horizonte, porque eu sou de Minas. Vim para Piracicaba, fiz minha formação em análise do comportamento, mas como os ótimos psicanalistas dizem, eu fui picada pela psicanálise na faculdade. Então, eu vim, fiz minha pós-graduação em psicanálise e fiz a minha formação em psicanálise. Então, eu sou psicanalista também. E depois disso, eu estudei um pouquinho de grafologia, né? Você teve a oportunidade de Sim, passar um pouquinho pela grafologia. E hoje eu não trabalho mais com análise de comportamento, eu trabalho só com a psicanálise. E a minha especialidade hoje é voltada para relacionamentos abusivos. Sim. E eu quis trazer esse tema porque eu acho que é um tema muito pouco falado. E, gente, eu quero que a Van faça um quadro fixo aqui com a gente pra gente falar muito sobre saúde mental, que eu acho que é muito importante a gente falar, né, Van? E eu quis falar sobre relacionamento abusivo, que, assim, não vou me aprofundar, mas foi o que me levou até você. E aí, pesquisando e entendendo um pouco mais, eu vi que eu, que sou uma pessoa instruída, né, assim, uma pessoa estudada, não fazia a menor ideia do que era, Sim. não fazia a menor ideia do que se tratava, né, que a gente associa muito à agressão. Sim. E não é só agressão. Não. Daí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Ivan, o que é um relacionamento abusivo, o que qualifica um relacionamento abusivo. Sim. Na verdade, eu escolhi, acho que foi um direcionamento, né, eu vim de uma relação com uma mãe que era muito abusiva. Ela tinha um transtorno de personalidade chamado borderline e é um transtorno muito complicado. E até então eu fui estudando e entendendo um pouco sobre isso. Então eu passei por vários psicólogos, psicanalistas e eu não entendi a conduta deles em relação a esse abuso. Bom, para quem faz terapia, o que acontece? No processo terapêutico a gente responsabiliza o paciente por aquilo que ele está passando. Tudo que você está passando é responsabilidade sua, né? Sim. Mas, quando você está no relacionamento abusivo, o que eu percebia é que eles me responsabilizavam por aquilo. E muitas das vezes, o que eu percebia é que não tinha vamos dizer assim, um socorro. E eu fui e desenvolvi com isso uma técnica de atendimento voltada para relacionamento abusivo. Sim. O que isso quer dizer? Eu, no primeiro momento, eu não posso responsabilizar a vítima. Lá na frente, eu vou fazer isso. Sim. Mas enquanto ela está no abuso, eu não posso fazer isso. Porque aí eu pioro e muito o abuso, tá? Sim. Então, foi a partir daí que eu fiquei praticamente especialista nessa área. O que você falou é muito interessante, porque, na verdade, as pessoas não têm muita noção do que é realmente um abuso. Elas acreditam que o abuso é simplesmente o ato de bater agressão, né? e da agressão. Sim. E acham também, só te cortando um pouco, que é só relacionamento amoroso. Sim, E não é. Pode ser pai, mãe, amigo. Exatamente. Vizinho, colega, chefe. Tem muito relacionamento abusivo de chefe. Trabalho, né? Realmente. Chefe, né? Então, assim, a gente tem no meio do relacionamento abusivo, a gente tem homens e mulheres que são abusivos. A gente ainda tem uma proporção muito maior de mulheres que são abusadas, ou seja, o número de abusadores ainda é maior de homens, Sim. tá? Isso é devido à própria sociedade que a gente tem, que ainda é muito patriarcal e machista. Sim. Então, isso favorece muitas das vezes o abuso. O que acontece?
eu recebo várias pacientes. Eu tenho paciente hoje, eu estava falando com você no início, Sim. né? Até da Alemanha. Então, o que eu recebo? Muitas das vezes, elas estão perdidas no meio do abuso e o abuso já ficou tão intenso que elas já não conseguem mais reconhecer o abuso, tá? Sim. Nós temos vários tipos de abuso. Nós temos o abuso verbal, né? Eu estava comentando com Sim. você também sobre o abuso físico. Sim. Muitas das vezes as pessoas acham que o abuso físico é aquele propriamente dito que você vai lá e bate. Se ele pega ou ela, né, numa discussão, dá um murro na mesa, ou dá um murro na parede, que seja, ou joga cadeira, ou joga copo, isso é considerado abuso físico. E a lei Maria da Penha já dá o respaldo, já cobre todos os tipos de abuso, verbal, tudo. Sim. Bom falar também que tem tecnológico. Eu pelo menos achava que era só agressão. Não. Tem o abuso tecnológico, que é invadir suas redes sociais. Ai, que legal, não sabia. Legal, assim. Não sabia que a lei... Né? Abuso intelectual, Sim. que é o abuso onde você... Ui, bati aqui. Onde você... Quando você consegue alguma coisa, a pessoa desmerece sua vitória, né? E, na verdade, as pessoas não têm muita... Elas acham que é tudo muito normal. Muito normal. É pouco falado, né? Relacionamento abusivo começou a ser falado faz pouquíssimo tempo. Eu mesma, acho que comecei a ver agora com o TikTok. Sim. Que foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o assunto. E, às vezes, as pessoas se confundem um pouco, principalmente as mulheres. Eu acho que eu fiz um post, eu não me lembro se foi ontem ou antes de ontem. Fiz um post esses dias falando por que as mulheres são mais propensas ao abuso. Né? Elas são mais propensas pela própria sociedade. Né? Porque a mulher ela foi educada para poder servir, para poder fazer com que o outro esteja bem. Então, a ceder. Né? E a gente tem um agravante muito, ainda aqui no Brasil, que é aquela questão da igreja. Nós temos tanto na igreja, que são as igrejas... Eu sou cristã, né? E temos nas igrejas cristãs e nas outras igrejas uma frase que é muito usada nesse ambiente, que a mulher constitui a casa. A mulher veio para servir o homem. Da costela de Adão. Exatamente. Né? Que é um grande absurdo. Então, elas acabam cedendo mais... E à medida que elas cedem, elas não percebem que elas já estão num abuso. Mas vamos falar uma coisa muito... que as pessoas não entendem o que é o abuso. O que seria o abuso em si? O abuso em si é a partir do momento em que você não pode mais ser você. Sim. E eu acho que as pessoas acabam confundindo muito, assim, a questão dos ciúmes também. Sim. Que, por exemplo, começo de relacionamento, aí a pessoa vai, aí a pessoa pede... a sua senha da rede social, aí você fala, não, mas ele quer mexer no meu celular porque, nossa, ele tem muitos ciúmes, ele é inseguro, e às vezes não é bem assim que as coisas são. E esses dias, no Casamento às Cegas, passou uma cena, até falaram muito sobre isso, da mãe de uma das participantes, que ela chorou com todo mundo, e a hora que ela desceu de noiva, ela não chorou. E aí depois ela teve umas atitudes, assim, muito absurdas. E a internet ficou, tipo assim, chocada, como que uma mãe faz isso com uma filha. E a própria mãe, eu acho que não percebe o que faz. Não. Muitas das vezes eles não percebem. O que tá fazendo, né? Sim. Eu vou contar, acho que eu cheguei a contar pra você. Eu acho que eu contei pra você, mas eu vou contar. É uma coisa muito pessoal, mas só pra vocês terem a noção do nível do transtorno, do abuso em si. O meu filho, hoje, ele tem 10 anos, né? Quando ele nasceu prematuro. E eu tive uma série de problemas com ele. Ele teve parada respiratória, hemorragia cerebral, ele foi entubado, né? Quase perfuraram o coraçãozinho dele. Então, assim, eu tive uma série de complicações. E naquela situação, eu estava recém-operada, né? Eles tinham tirado o meu filho do colo. E o que a minha mãe fez? Ela começou a aprontar um teatro no hospital. Eu chamei a enfermeira e pedi para que tirasse ela do quarto. Eu não sei o que a enfermeira falou com ela e não vou saber nunca, né? Mas ela voltou quietinha. Mas por quê? Porque naquele momento, pelo transtorno dela, ela não conseguia ver uma outra pessoa receber mais atenção. Naquela situação tão delicada. E não adianta você comunicar a pessoa, porque muitas vezes ela não vai perceber. Não vai perceber. E no caso da sua mãe, ela tem uma síndrome... de borderline, né? Sim. Mas no caso do relacionamento... Uma formação. No caso do relacionamento abusivo,
é um perfil narcisista, né? Que ficou conhecido. Na verdade, hoje ficou muito rotulado como narcisista, né? Uhum. Mas é até importante falar que nem todas as pessoas são narcisistas, tá? Nem todas as pessoas. Porque hoje as pessoas estão generalizando essa ideia de que todo mundo é narcisista. Não, Que não ficou é. famoso, né? Sim, Um termo. Sim. E assim, ideal que não seja, né? Por quê? Porque o narcisista não acredita em nenhum tipo de problema. Ele não acredita que ele tenha problema, ele acredita que o outro tem problema. Uhum. Mas narcisista eu acho que é um outro tema pra gente falar, porque é muito extenso, né? Mas existem pessoas que são abusivas pela própria insegurança. Sim. O que eu recebo muito? Eu recebo muitas pacientes que acham que elas são abusivas. Eu já fiz esse questionamento. Eu não me lembro. Mas assim, em muitas situações, a pessoa pode ser sim abusiva. Não que ela seja. Mas como uma formação reativa de uma situação, ela pode ser sim. Então, não que ela seja uma pessoa que vai... O perfil do abusador, seja narcisista, seja um psicótico, enfim, temos alguns perfis que a gente depois, num outro programa, a gente fala. Todos eles vêm, normalmente eles escolhem a vítima. São vítimas que são, normalmente, felizes, alegres, comunicativas. Independentes. Assim, muito empáticas, né? Que fazem tudo para ajudar o outro. Por quê? Porque eles têm uma questão muito interna deles mal resolvidas. Então, assim, o que eles fazem? Eles começam a manipular a vítima para ofuscar essa vítima. Sim. Em muitos casos, depois que eles colocam a vítima do jeito que eles querem, eles descartam. Né? Sim. Então, isso é um pouco de perversão, tá? Sim. Por quê? Porque à medida que você tem prazer em ver o outro sofrendo, você já entra aí numa outra dimensão da formação da personalidade. Mas a pessoa percebe que ela tá fazendo com a vítima? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Por quê? Porque muitas das vezes é o modo de funcionamento da pessoa. Sim, entendi. E, normalmente, as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, as vítimas, elas têm uma dependência emocional muito grande, ou seja, elas têm questões voltadas para a infância dela, sim, que não foi resolvida. Então isso que eu acho que é legal falar também. Não que seja uma lei, assim, obrigatório, mas normalmente quem está num relacionamento abusivo ou conviveu com algum relacionamento abusivo próximo de você, né? Tipo, familiar, assim, que fez você achar que aquilo ali é normal. Sim. Ou foi alguma coisa na infância, assim, alguma falta na que verdade, você quer meio que suprir. Você me explicou isso já, né? Que a gente meio que busca, assim. Na verdade, o que acontece? Você segue os modelos que você teve na sua infância. A formação da personalidade, ela se dá até os 7 anos de idade. E aí, o que acontece? Toda vítima de relacionamento abusivo, ela teve uma história de abuso na infância. Tomem cuidado, não é abuso sexual, tá? Sim. É abuso, pode ser emocional, pode ser moral, pode ser qualquer tipo de abuso. Porque o abuso sexual, normalmente ele cria outras questões. Outras questões. Que é um pouco mais grave. Sim. E os abusos, eles são muito sutis, né? Uma coisa que todas as vítimas que chegam para mim, nem todas, quando elas percebem que elas estão no relacionamento abusivo, e depois que elas estão mais conscientes, elas relatam que desde o início do relacionamento, elas percebiam sinais que elas ignoravam. Ah, sim, com certeza, percebe mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vítima, ela sabe que aquele relacionamento tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa, mas ela ignora. Sim. Por quê? Porque ela idealizou uma coisa na cabeça. Na cabeça dela. Uma pessoa na cabeça dela. Uma pessoa na cabeça dela. Um relacionamento, uma relação, enfim. E a pessoa, às vezes, também acaba se questionando. Eu acho que nossa sociedade, ela tá tão despreparada pra falar sobre isso, que, por exemplo, quando eu vivi o meu relacionamento, falando assim, bem superficialmente, porque eu acho que não é o caso ficar se aprofundando, que envolve, né, muita coisa. Mas, quando eu chegava com alguma situação pra alguém, e eu falava, isso
é normal? A pessoa falava assim, não, mas se a gente vê por esse lado? Porque, tipo, quando... Pra pessoa, a pessoa... É muito por isso que eu falo, gente. Hoje eu sou a maior defensora da terapia que existe na face da Terra. Falar com um amigo não é igual falar com um profissional. É isso que as pessoas precisam parar de colocar na cabeça. Mais, falar sobre relacionamento abusivo com um profissional que não entende é pior ainda. É pior ainda. Por quê? Porque você vai... E aí o profissional vai, mas... Será que a intenção era essa? Vamos tentar ver o outro lado. O outro lado. Não, é igual o amigo fica assim... Não mas tem esse outro lado. Mas acho que ele tava com ciúmes. Não, mas é importante pra ele. Aí você fica tipo assim, não, eu sou louca. Sim. Tô completamente maluca. Exatamente. Então eu acho que há um despreparo, assim. Mas, gente, uma coisa que eu percebo, que eu escuto no TikTok, os relatos, assim... que a gente precisa aprender a escutar a nossa intuição. Exatamente. Você sente que tem alguma coisa ali. E no início do relacionamento, o que as pessoas normalmente direcionam como uma forma de dizer se vai dar certo ou não? O que ela está sentindo. No início do relacionamento, o sentimento não é termômetro. O que tem que ser o termômetro é o comportamento. Comportamento, sim. Outra coisa as pessoas também se apegam ao que é dito. Sim. Tá? E o que é dito, muitas das vezes não é feito. Voltando no sentimento. O sentimento, ele tá falando de você. Do que você idealizou. Daquilo que você gostaria que fosse. Mas nem sempre é aquilo. Na maioria das vezes não é aquilo, né? É esse que é o problema. E assim, quando você... Em pouco tempo de relacionamento, que você começa a questionar se aquilo ali tá normal. Muita briga no começo. Porque o começo é tudo lindo, né? Sim, na teoria, tudo é lindo. Na maioria das vezes, tudo é lindo. Por quê? Porque os abusadores, eles criam personagens para seduzir você. Sim. Na verdade, eles escaneiam a vítima, né? Eu vi até uma reportagem que ela falava sobre um ciclo. Que são os sinais de alerta. Que daí começa, tipo assim, básico. Começa a ver celular, rede social, nananã. Beleza, ciúmes, a pessoa tem ciúmes, tá? Aí tem a explosão, que daí é o Tedel, né? Que é aquele Aue. E aí depois ela chama de lua de mel, que aí quando a pessoa se arrepende, eu falo que existem 4 fases, tá? A primeira fase é a fase lá do processo da sedução em si. Logo que ele percebe, estou falando ele, mas é sempre ele e ela. Logo que o abusador percebe que a vítima está totalmente... na dele, seduzida, ele começa a criar. Foi muito importante você falar isso, porque eu vou falar de uma outra coisa que também é, assim, crucial. Ela percebe, ela começa a mudar o comportamento, começa a criar um clima de tensão. Pisar em ovos. Perfeito. Pisar em ovos. Aí você começa a pisar em ovos. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Você não pode mais ser você. Você nunca sabe. Você tem que começar a agir às pra vezes, que a pessoa não se frustre. Às vezes uma situaçãozinha que, tipo, pra você é normal, no outro dia já não foi mais normal. Exatamente. Então você começa a pisar em ovos e, tipo assim... Isso falando assim de relacionamento amoroso, mas isso até às vezes com pai e mãe. Que você vai falar alguma coisa, você não sabe como a pessoa vai reagir. Aí você fica tipo assim, isso é um sinal de alerta. Quando você tem que pisar em ovos com a pessoa, com medo que a pessoa surte com você, é um sinal de alerta. E você sabe que pisar em ovos é exatamente tirar o foco de você e colocar nele. Você começa a agir de tal forma que aquela pessoa tá querendo que você haja. Sim. Né? Que é mais fácil. Mais fácil. E menos dor de cabeça. Na verdade, você tá envolvido emocionalmente. Então, você vai fazendo para que aquilo dê certo. Então, é gradativo. Né? E aí, ele cria um clima de tensão muito grande. E aí, o que acontece? Uma coisa química. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a dependência, o relacionamento abusivo, ele funciona no cérebro da vítima como uma cocaína. Você me falou isso numa sessão já. Gente, isso é muito chocante. E é legal falar sobre isso, que tipo, é comprovado cientificamente, porque às vezes você escuta, mas é frescura. Não, eu vou explicar o ciclo e vou explicar o que acontece. Como que a pessoa tá no relacionamento, mas ele fez tudo isso e você não largou dele. É muito legal falar sobre isso. O que acontece? Ali houve, começa a tensão, então começa a criar adrenalina. E aí tem a terceira fase, que é o pico, onde tem um abuso em si, né? Ali tem um excesso de cortisol.
Aí tem uma queda, porque aí depois disso ele vai ficar um tempo sem o abuso, mas ele vai tratar com o tratamento do gelo, vai ignorar indiferença, né? Aí começa a baixar a adrenalina, porque ele começa a voltar aos poucos. Aí, para não perder a vítima, ele faz o love bomb, que a gente fala, a lua de mel. A lua de mel. E entra a endorfina. Então, o cérebro da vítima, eu tenho a imagem, depois eu até posso mandar para vocês. O cérebro da vítima começa a funcionar com picos de produção de hormônio. E ele, por funcionar muito tempo dessa forma, não sabe mais voltar a funcionar como anteriormente. Normal. Por isso que muitas das vezes, dependendo do nível do relacionamento abusivo, a gente entra com acompanhamento psiquiátrico. Não tem como. Porque se não entrar com o tratamento psiquiátrico, o cérebro não vai voltar a funcionar. Porque ele podemos usar esse termo, inflama. Sim. Na imagem, vocês vão conseguir ver o cérebro de uma pessoa normal, com os níveis de alerta que são necessários para a sobrevivência, e o da vítima. Ele fica totalmente alterado. Sim. Né? E tem muito receio, né, disso de psiquiatra. Eu já fiz acompanhamento com psiquiatra, mas assim, gente, eu vi num livro, o livro que eu tô lendo, e ela fala exatamente isso. Quando você para de enxergar, você vai no oftalmo. Quando você tá com dor, você vai no gastro. Por que quando você tá com um problema que você sabe que você precisa de ajuda, você acha que é coisa de louco? Tem muito esse tabu, né? Ainda tem um tabu com o psicólogo também. Com o psicólogo também. Né? Com o psicólogo também. Muitas vítimas não conseguem assumir que elas realmente estão numa relação abusiva. Sim. Elas não conseguem. Porque o mais difícil é assumir. E como que você ajudaria uma pessoa? Vendo de fora que a pessoa tá num relacionamento completamente abusivo, sofrendo um papel de amigo, mãe, pai. Como que você ajuda essa pessoa? Sem ser dentro de consultório. A primeira coisa que eu indicaria, eu trabalho com o tripé. Com terapia, medicamento e parte espiritual. Sim. É comprovado que a parte espiritual ajuda o cérebro a criar novas conexões. Sim. Ainda bem que o cérebro é plástico. O que é isso? Ele cria novas conexões. Sim. Então, se você tem um relacionamento que você está numa situação em que seu cérebro está inflamado, com certeza você consegue reconectar com esse tripé. Essa imagem que a gente tá falando, depois eu coloco nos stories pra vocês quando sair o programa, tá? É importante vocês visualizarem, né? Pra entender que realmente não é frescura. Não é. Não é frescura. E dependendo do caso, se não entrar com o psiquiatra, eu não consigo trabalhar. Sim. Por quê? Porque o maior objetivo do abuso é despersonificar a vítima. O que é isso? Fazer com que a vítima perca totalmente a sua identidade. Sim. Ela se perca a tal ponto que ela não sabe o que ela gosta, o que ela é, o que ela permite ou não de limites. Sim. Hoje mesmo eu recebi uma paciente que ela me questionava, se questionando, né? Como que eu permito isso? Sim. Ele sabendo abusa, que é errado, como que vocês permitem uma coisa dessas? Ele abusa, ele me humilha e eu ainda peço perdão. E tentar resolver, né? Sim. E nesse caso, por exemplo, a gente falou muito sobre relacionamento amoroso de namorado, namorada, né? Que é um pouco mais fácil, assim, que a partir do momento que a vítima percebe, dá pra terminar. Sim. E quando é família? Então, quando é família, a gente também vai trabalhar com o mesmo tripé. Sim. Mas você vai ter que criar algumas estratégias para ter que lidar com isso. Sim. Né? Talvez ter menos contato, evitar situações em que você sabe que a pessoa está mais estressada. No livro que eu tô lendo lá, que é Como eu controlo como eu me sinto, alguma coisa assim, ela fala sobre lidar com situação de estresse. E ela fala que, tipo assim, se a gente parar pra observar, todas as situações de estresse que a gente viveu não foi de surpresa. Não, a maioria, você sabia que você ia se estressar. Uhum. Então, tipo, ela meio que fala pra gente aprender a reverter esse ciclo. Tipo, se toda vez, por exemplo, toda sexta-feira você vai num lugar que tem uma pessoa que te estressa ali. Você sabe que você vai chegar lá e não vai ser diferente. Sim. Mas no caso do borderline, não. Por exemplo, no caso da minha mãe em específico, eu nunca sabia... O quando ia acontecer. Nunca. Eu nunca sabia se ela estaria me atacando,
se ela estaria atacando a minha irmã ou se ela estaria atacando o meu pai. Sim. Né? Hoje eu entendo que ela devia sofrer muito, porque o maior medo do border é exatamente abandono. Então ela criava esses picos para poder não se sentir abandonada. Sim. Né? Para chamar a atenção. Para né? chamar a atenção. Então o alvo tinha que ser sempre ela. Mas Sim. eu poderia simplesmente, assim, a gente numa mesa, a gente almoçando e ela cismar do nada com alguma coisa. Parece que vira, né? Tipo, a gente fala, vira uma chavinha e a pessoa cria, né? Mas tinha um sinal. Se estava acontecendo um tempo muito tranquilo, então, por exemplo, um dia tranquilo, 2 tranquilo, podia esperar que ela ia fazer alguma coisa. Aí eu quero voltar lá no ciclo do abuso. Eu tenho pacientes que estão passando por isso e que vão, se ouvirem, vão entender o que eu vou falar. Saíram de um relacionamento abusivo, entraram num relacionamento saudável, estavam num período de relacionamento saudável por muito tempo. O que o cérebro está fazendo? Criando problema. Porque você está acostumado a viver. Eu vi isso no TikTok. Gente, o TikTok pra mim ele é fantástico. Você aparece do nada uma cirurgia de um peixe e do nada eu tô aprendendo sobre neurociência, né? Demais. E eu vi exatamente sobre isso. Você não está entediado. Você estava acostumado a viver no caos. Eu mesma tenho esse problema, porque minha vida ela era um agito assim total, você sabe, mais que ninguém. E às vezes eu fico em casa à tarde e é aquela coisa de quem não consegue descansar. E tem que estar fazendo alguma coisa, tem que fazer isso, porque você está acostumado a viver numa agitação, num estresse. E aí, a hora que você para, você fica com essa sensação que tem alguma coisa errada. Sim. Só que não tá em nada errado. Não. No relacionamento abusivo mesmo, o que acontece? Cria-se abstinência. Ah, é? É. A produção... Não sabia. Porque o seu cérebro está tão acostumado a ter os picos de produção de hormônio que quando você para, ele vai criar situações para criar esses picos, porque ele não consegue viver sem. Ele não sabe viver sem. Eu já falei isso com você, eu acho que com a maioria dos meus pacientes eu vou falar aqui também. É da questão econômica do cérebro, né? O cérebro foi feito para economizar energia. Sim. Como assim? Foi feito para qualquer situação de emergência que apareça, ele vai economizar energia, porque ele precisa manter a vida. Então, ele prefere manter você em padrões de comportamento que ele entende. Por quê? Porque quando você vai mudar de comportamento, você sabe disso. Quando você vai mudar de comportamento, você tem que... Gasta mais energia. Você não conhece, então gera uma certa... Nossa, eu postei sobre isso esses dias, que às vezes a dor da incerteza é mais confortável do que a dor do novo, né? Sim. Então, assim, é muito... Então, aí, o que o cérebro faz? Você tem ali a possibilidade, mas vai gastar energia, e o que ele vai querer fazer? Ele vai preferir gastar. Sim, com uma coisa que você está acostumado. Ele não vai preferir, ele vai preferir voltar pro abuso. Que é o que ele conhece. Que é o que ele conhece e já sabe lidar, né? Tá acostumado. Tanto é que essa pessoa, eu tenho trabalhado muito com ela no sentido assim, lembre-se, o seu cérebro não conhece paz. E é muito pesado, né? Pensar nisso. Sim. E aí ela conseguiu perceber o quanto ela estava se sabotando para criar... problema. Sim. Caçar pelo em ovo. Teve uns fatos específicos nessa relação que vão acontecer em várias relações, né? E foi o que eu disse, se vocês não conseguirem resolver esse problema, o que vocês vão conseguir resolver na frente. Sim. O problema é que pegou um simples problema, uma coisa que poderia ter sido resolvida. Sim. E aí, durante o dia, do nada, o que o cérebro dessa pessoa faz? Ah, mas e se... E como, tipo assim, a gente sabe que o cérebro não quer gastar energia, mas como que você lida com esses pequenos bloqueios, assim, pós-relacionamento abusivo? Porque eu tenho grandes problemas, então, você sabe. Na verdade, você sabe disso. E uma coisinha, né, vira uma coisa. Eu trabalho pós-terapia, né? Sim. O que é isso? Numa situação de emergência, os meus pacientes mandam mensagem e eu vou responder. Assim que eu tiver disponível, eu vou responder. Então, quando está numa situação como essa, eu sempre vou trabalhando com eles. Então, vou mandando, através das mensagens, eu respondo, presta atenção nisso. Para com isso, para de ser louca. Escuta a voz da Marcia sensitiva na cabeça. Relaxa, meu! Por aí. Na verdade, eu vou direcionando para a pessoa entender o que ela está fazendo. Né? Por quê? Porque quando ela está no pico da produção do hormônio para poder
ter a sensação de abuso, ela não consegue pensa. enxergar. É. Aí você tem que dar um direcionamento para a pessoa. Sim. Né? Então, isso é uma das técnicas, uma das, como é que eu te explico? Isso faz parte da técnica que eu desenvolvi. E eu acho muito complicado, né? A gente tava conversando um pouquinho sobre isso no começo, que falando assim, por exemplo, eu vivi um relacionamento abusivo em questão de relacionamento, não teve agressão física, né? Mas eu sou uma pessoa instruída, eu sabia que eu precisava de ajuda, sabia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por algum acaso chegou em algum momento de segurar seu braço? Isso é físico. Então, pois é. Aí, eu sei, eu sou uma pessoa instruída. As vítimas, elas ficam tão confundidas que elas nem percebem que elas tiveram uma agressão física. Pois é, então. Não é? É que o braço foi o menor dos problemas. Mas, enfim, eu sei que eu sabia que precisava de ajuda, eu sabia que tinha alguma coisa errada. É que, assim, só contextualizando pra quem chegou aqui agora, quem não me conhece, o pico do furacão, quem me conhece no Instagram já sabe um pouco da história. Foi junto com a minha tia que tava no hospital. Então, foi muita coisa pra eu separar, muita coisa pra lidar junto. Mas eu sabia. Exatamente num ponto de fragilidade seu. Foi. Aí, a pessoa usou esse ponto de fragilidade pra poder cometer um abuso. E eu sabia o que estava acontecendo. E eu tinha essa noção. Só que assim, é o que eu falei, eu sou uma pessoa estudada, né? Tem questão financeira e tudo mais. E eu tava pesquisando, até comentei com você no começo, sobre isso. E tem uma promotora que ela fala sobre... Tá, não é só a Lei Maria da Penha. Ele te bateu e aí? Porque assim, por exemplo... nós estávamos falando isso antes. Em questão de agressão física, os dados, eles mostram que a maior parte das mulheres são dona de casa. Então, e tem filho envolvido. Quando tem filho envolvido, é muito mais difícil. O abusador tira todas as possibilidades de independência da vítima. Sim. Então, assim, o que a promotora falava é que não adianta você colocar ele na cadeia. Porque tá, a guarda do filho tem que ficar com você. Precisa ter Como que ela vai sobreviver? Trabalhar. Então, assim, tem que ter todo um preparo para ela sair disso. Porque quando tem esse tipo de abuso, em que a vítima ela é dona de casa, já tem abuso patrimonial, que ela não tem acesso aos patrimônios, financeiro, ela é totalmente dependente. Tem o abuso intelectual, que quando ela consegue alguma coisa é desmerecida. Então, tem um conjunto de abusos. Né? E aí, como que eu responsabilizo essa vítima? Não, você tá aí porque você quer. Né? E hoje, infelizmente, eu acredito sim que nós temos a Lei Maria da Penha para amparar, mas estamos muito despreparados em todas as áreas profissionais. Não, completamente, porque é exatamente isso. A pessoa, bateu, beleza. Aí, no caso de, sei lá, uma pessoa mais instruída. No documentário... completamente nada a ver, uma história bem mais pesada, da Elise Matsunaga lá. Você assistiu esse documentário? Não. Ela era garota de programa, quando ele começou a namorar com ela, e ela fala que ele ameaçava internar ela e tirar o filho dela. Ela surtou, óbvio, matou, picotou ele, enfim, um caos. Mas ela fala isso, e ele ficava falando, o que você vai fazer sem mim? Eu tenho dinheiro, eu vou colocar você numa clínica. E era uma pessoa, assim, instruída. Imagina quantas pessoas não sofrem e não tem o que fazer, porque vai denunciar. Se a pessoa denunciar, vai perder a fonte de renda. E às vezes eu acho que a pessoa para e pensa, como que eu vou sustentar os meus filhos? Não é simplesmente falar. Aí você fala, mas denunciou, voltou para ele. Exato. Mas você gosta de sofrer. Por isso que você tem que saber com quem você fala. Por quê? Porque você adora sofrer, porque você tá voltando pra pessoa. Você tá vendo esse tanto de coisa, mas você gosta de apanhar. Não é isso. Não é isso. Existe uma dependência. Tem muita coisa neste por trás. caso, vai ter dependência física, vai ter dependência emocional. A física é porque a química já está completamente alterada, que é a imagem que vocês... Sim, que eu vou colocar nos stories. Isso. E tem a dependência totalmente financeira. Então, assim, existe uma... Como que você tira essa vítima dessa estrutura? E aí, eu postei um vídeo esses dias, aí também não vou lembrar que dia. Mas assim, só tem noção da proporção da dor de um relacionamento abusivo quem teve dentro. Porque a gente falar sobre o relacionamento abusivo é literalmente, eu vi um profissional, colega falando, e é a mesma, eu não me lembro quem foi, mas eu pego essa fala para mim, que é exatamente inimaginável. As pessoas não têm noção. E quando é de relacionamento, nesse caso afetivo, né,
de família, você ainda consegue fazer algumas coisas. Sim. E consegue ir se libertando. Algumas pessoas conseguem, outras não. Mas do afetivo é muito complicado. É muito complicado. Então, só tem noção da proporção do abuso quem passou por ele. Sim, porque o buraco é bem mais embaixo, né? Porque Sim. provavelmente a pessoa entrou naquele relacionamento por uma carência. Exatamente. Que já é uma coisa que deveria ser tratada e não é tratada. Aí o negócio vai virando uma bola de neve. O meu caso, quando eu percebi realmente o que estava acontecendo, que daí foi quando eu perdi a minha tia, eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso ir no médico. Que daí foi quando eu fui no Dr. Valdir, que foi meu psiquiatra, assim, fantástico, que me tirou do fundo do poço, que eu me encontrava. Eu não tava com você. Quando eu comecei a ir com você? Nossa, eu não me lembro, mas... Já faz mais de um ano, né? Já faz. Acho que foi ano passado. Não me lembro a data específica. Foi ano passado, perto do rodeio. Fazia pouco tempo. E aí eu lembro que eu cheguei e falei Mas assim... já tem um ano? Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ir no médico. Sozinho não vai dar. E você sente, assim, é um negócio muito louco. É como se estivesse doente, né? Exatamente, você tá está doente, né? É. Tá doente. Você precisa entender que a doença, você tem lá uma doença cardíaca, uma doença renal. Sim. O cérebro é a mesma coisa. Então, a dependência emocional, o relacionamento abusivo, ele cria também uma inflamação em um órgão. Então, precisa ser tratado. Sim. E aí, qual seriam seus conselhos, assim, pra quem saiu de um relacionamento abusivo? Tipo, a pessoa conseguiu fazer terapia, tal. Por onde que vai? Que caminho que leva, assim? Tem que seguir com a terapia, né? É a primeira coisa, acho. Sim. Não puxando pro meu lado, procure qualquer profissional, mas assim... Que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Porque você precisa trabalhar essas questões que são internas. Porque você só se envolveu no relacionamento abusivo porque você conhecia isso. O que é isso? Você conhecia uma forma de abuso. E achava que era normal. Então, até os seus 7 anos de idade ou até um pouquinho mais, você provavelmente passou por relações semelhantes. Sim. Então, você precisa resolver isso. Porque senão você vai ficar sempre patinando e indo para outras relações e repetindo. Sim, é muito complicado. E tem muito isso de tabu, acho que a gente precisa falar cada vez mais, porque quando você fala pra alguém que você viveu um relacionamento abusivo, quando a pessoa conhece o abusador, no caso, a pessoa fala assim, não. Ótimo você ter falado isso. Desculpa, agora fui eu. É ótimo, por quê? Porque só conhece o abusador quem vive com ele. Porque socialmente o abusador não se mostra como abusador. Não se mostra. Ele é perfeito. Socialmente, todos são. Hoje uma paciente me falou, mas ele tem 2 caras. Eu falei, não, ele tem várias. Ele tem várias. Ele veste aquilo que for necessário para o ambiente que ele quiser estar bem. Sim. E eu sou uma pessoa, particularmente assim, eu sou muito fechada. E, gente, pra quem sofre também, tem muita dificuldade de falar. Agora não mais. Agora, nossa, se me deixar, eu falo até nome, que começa a falar um monte de coisa. Mas antes eu não conseguia falar. E aí, no relacionamento, eu comecei a conversar com as minhas amigas. E tinha várias amigas que me davam toques, assim, ó. Isso não é normal, tá? E só que, tipo assim, é muito complicado você chegar pra pessoa e falar assim, amigona, isso aí é um relacionamento abusivo, vamos terminar, saia daí, tipo, porque daí é capaz da pessoa virar contra, Vou te fazer uma pergunta. Foi fácil pra você aceitar que você estava num relacionamento abusivo? Não. Não. Até hoje não é? Não. Eu só cheguei na conclusão que deu porque eu fui parar no hospital, por causa de uma crise de ansiedade. Eu falei, não. A ansiedade daqui tá demais. A ansiedade eu costumo dizer para os meus pacientes. A ansiedade é sinal que tem alguma coisa errada. De que alguma coisa não tá indo do jeito que deveria. Exatamente. Ele é um sintoma. Exatamente. Né? E é muito complicado... Ai, gente, tô batendo no microfone. Perdão. Vai melhorar, é o primeiro. É muito complicado você pensar assim... Quando você conversa com uma pessoa que tá num relacionamento abusivo... Por mais que ela fale que ela não sabe, você pergunta assim, você quer casar com essa pessoa? A pessoa fala assim, não. Ela tem dúvidas, né? Não. Ela tem dúvidas. E, gente, por que você tá num relacionamento que você não quer casar com a pessoa? Pelo amor de Deus, sabe? Não tem o menor sentido. Mas é muito complicado perceber, aceitar e lidar. Sim. E falar, falar sobre isso. Porque parece que você tá falando, sim, parece que você tá falando de droga. Sim. Parece que eu chego pra pessoa, assim, pra um amigo, assim, e falo, e na verdade é uma droga. Funciona pra vítima como uma droga, né?
Mas pós-pessoas, assim, parece Sim, que você tá sim. falando, tipo, Entendi. nossa, a pessoa fica, tipo assim... Mas, não, teve uma vez, uma coisa que me marcou Você muito. Você, só te cortando, você passa como louca, né? Passa como louca. Eu lembro de uma situação que eu tava, assim... Já sabia que tinha várias coisas erradas acontecendo, mas aí eu cheguei pra uma amiga minha e falei, nossa... Agora fui eu. Fique tranquila. Falei, nossa, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que não é normal, né? Que foi uma situação, assim, que chegou no limite, do limite, do limite. Aí eu falei, eu acho que isso é até crime. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas ele não te bateu. Nossa, aquilo. Vanessa, nossa, gente, eu lembro da sensação como se fosse hoje. Eu acho que, assim, independente de relacionamento abusivo, depressão, sofrimento, você não tem direito De desrespeitar o outro. a dor do outro, porque não é você que tá sentindo. Se a pessoa Sim, desmerecer sentiu, a dor do né? outro, né? Sim. Se a pessoa se sentiu na vontade de compartilhar aquilo com você, não é o seu papel falar, diminuir. Sim. Tipo assim, não, isso aí só é válido se você tivesse tomado um soco. Sim. Gente, não, pelo amor de Deus. Isso é desconhecimento. Sim. Mostra que as pessoas não têm conhecimento. Por isso que quanto mais a gente fala, mais as pessoas têm alerta disso. Sim. Aí, um outro exemplo. Eu falo sempre de pacientes, mas eu não cito nomes, tá? E eu tenho vários, então não tem como vocês se identificarem. Só se for eu. Eu tenho uma paciente que ficou um tempo comigo, em relacionamento abusivo, e saiu. Agora, ela voltou. Na época que ela ficou comigo, ela não conseguia ver que ela estava no relacionamento abusivo. As amigas falavam, mas ela não percebia. Agora, ela percebeu. É a pior parte, eu acho. Aí tem o período da aceitação. Entender que aquela pessoa que você idealizou não é a pessoa que você tem. Sim. Aí é uma briga, né? E aí, quando a ficha cai, nossa senhora. Porque daí você percebe que, tipo, tudo faz sentido. Sim. Tudo faz sentido. Sim. Porque a maior parte, assim, E que a sua intuição lá de trás... falava que tinha alguma coisa errada e tinha alguma Sim. coisa errada. Sim. Tinha alguma coisa errada. Mesmo que todo mundo falasse que não. Pela ânsia de fazer o relacionamento dar certo, Sim. as pessoas ignoram os pequenos sinais. Sim. E eu acho que a gente tá falando muito de mulheres aqui, mas também Sim. acontecem com homem, mas Sim, eu tenho paciente homem. né, a estatística é bem menor, não tem nem comparação. Mas eu acho que na questão da mulher tem tanta cobrança de, tipo assim, você tem que casar, você tem que ter filho, Sim. olha quantos anos você tem, você tem que Sim. morar junto, e nananã, Sim. nananã, que às vezes a pessoa, ela vai passando um pano, assim, por tudo que tá acontecendo, que chega uma hora que ela fica... O meu filho hoje, ele comentou no carro que as amiguinhas estavam num recreio, no intervalo, né? E as meninas falaram, o meu filho vai chamar não sei o quê, não sei o quê. E o seu? E ele falou, filho? Aí eu falei, filho, é assim mesmo. As mulheres, elas são... A brincadeira delas é ter mãe. filho, ser mãe, né? Casinha. Eu falei, que filho o quê? Eu nem pensei nisso, não. Então, quer dizer, olha a diferença de crianças da mesma idade, né? Sim. E a gente vive numa sociedade muito machista, que às vezes a pessoa de fora enxerga um relacionamento perfeito, que daí você sai de louca, totalmente né? patriarcal, né? E aí você escuta, por exemplo, mas você tem tantos anos, você vai largar? Sim. Tipo assim, foi 15 anos de namoro, você vai largar? Sim. Você vai largar. Você vai largar. Se aquela pessoa for responsável pelo seu adoecimento físico, emocional, Sim. psíquico, sim. Você vai largar. O ideal é que Independente você da quantidade de tempo, de quanto tempo você tá nesse relacionamento. Se tem filho, se não tem filho. Que filho, né, é uma coisa que pesa assim, eu muito ouvi há pra muitos anos largar atrás ou não. de uma amiga. E eu não concordava até eu entender isso vivendo com as minhas pacientes. Que filho prende casamento. Eu já escutei isso. Segura homem. Na verdade, assim, segura a mulher. Não segura o homem. Eu Porque também o homem, acho, quando ele concordo. quer sair, ele sai. Ele não tá nem aí pro filho. Sim. Tanto é que muitos saem e nem tem mais contato com os filhos. Sim. Agora, a mãe, é muito difícil sair e largar o filho. Sim. E muitas das vezes ela pensa no conforto, na estrutura, em toda a história para manter aquele filho. Sim. E eu acho que hoje a gente começou a falar de relacionamento abusivo faz pouquíssimo tempo, porque é o que você falou, é uma coisa muito enraizada. Sim. Tanto que falava que em briga de marido e mulher, ninguém mete a Sim. colher, a gente mete sim, pelo amor de Deus. Lógico que mete. Em caso de agressão, em caso que você tá vendo que a vítima tá machucada porque tá apanhando. Então, mas eu vou até fazer uma vírgula.
Não em termos de agressão, porque a gente vai generalizar e jogar para agressão física. Sim. Que é o que mais choca, eu acho, né? Sim. Tipo, a agressão física é muito chocante. Mas a agressão emocional destrói a vítima. É pior. A agressão emocional coloca a vítima em processo depressivo profundo. A ponto de ter pacientes que relatam de querer, numa discussão onde o abusador em si está desmerecendo a vítima, está falando dela, ela ter vontade de pular da ponte. Sim. De fazer alguma coisa. Não que ela tenha planejado, Sim. não. Mas o desespero para sair daquela situação de agressão emocional é tão grande que elas pensam nisso. Sim. E podem até fazer. É que eu falo da agressão física porque eu acho que é o limite, né? Tipo, porque é visível, né? Você choca, você fala assim, não, peraí. É visível. Tem alguma coisa errada. Agora, o emocional é tipo, vai indo assim Então, até chegar num... Mas os abusadores emocionais, eles raramente vão de novo. Viu? Fica tranquilo, a gente vai acostumar. Eles vão cometer um abuso de bater, assim. Vão acontecer os abusos físicos, como eu te disse, que é exatamente um safanão, puxar o braço, segurar. Sim, sim. E o que você falou sobre bater na mesa? A gente falou no programa ou no começo? Não me lembro. De bater na mesa, né? Da parte da agressão, por exemplo. Você tá numa discussão e a pessoa soca a mesa. É considerado agressão física? Ela não te bateu? Sim, mas o que ela tá dizendo pro seu inconsciente? Você é o próximo. Se você não se controlar, você é o próximo. É isso que fica subentendido. Sim. Né? E isso é muito pouco falado. Porque o que a gente sabe, assim, o que a gente acha que é um absurdo, é quando a pessoa aparece com o olho roxo. Sim, é isso aí. E não é. Isso aí. Não é. A destruição psicológica, ela é muito mais eficaz, muito mais usada do que a agressão física. Não, esses dias apareceu pra mim os stories da época. Nossa Senhora. Eu mandei pros amigos, eu falei, gente, eu tava muito doente. Tipo assim, eu tava apática. Eu tava vivendo uma rotina muito frenética com a minha tia no hospital, mas eu tava, assim, completamente sugada, completamente entregue, completamente passada. Isso é muito gratificante quando você pega uma foto da época que você estava no abuso e você pega uma foto onde você consegue sair do abuso. Sim. Né? Eu recebo das minhas pacientes, dos meus pacientes no geral, e eles sempre escrevem para mim, né? Existe vida após abuso. Porque quando você está dentro do abuso, você tem certeza que a sua vida não tem mais sentido. Sim. Mas existe sim vida após abuso. E após ainda é muito complicado que você fica procurando defeito nas pessoas, né? Que são os famosos bloqueios emocionais, sim, assim, por né? isso que precisam ir para a terapia. E entender que você não ali. vai achar uma pessoa perfeita. Porque você fica... E entender se o seu cérebro não está te puxando. O que eu percebo, assim, de mim, é uma... Ai, como que é a palavra? É um mecanismo de defesa. Qualquer oportunidade dá certo de entrar num negócio que eu sei que vai ser bom, eu fico tipo assim, não quero. Mas eu já tenho mais noção. Mas isso é porque eu faço terapia, ó. Nossa, desde 2017. A avó é minha terceira psicóloga. Então, assim, eu já tô começando a entender algumas coisas o seu processo de defesa, né? E de autossabotagem, né? Que se a gente se autossabota, assim, até em questão de conquista. Sim. Às vezes eu chego para a avó e conto alguma coisa que é muito legal e ela fica, isso é muito legal. Aí eu falo, tipo, eu não tô acostumada a me valorizar. Sim. Aí é um processo. É um processo, você tem que aprender, né? Sim. E é doído. É sofrido. Né? Na verdade, assim, não adianta você chegar no processo terapêutico e achar que você vai me dar um remédio que eu quero resolver. Sim. Isso é uma outra coisa que também eu percebo em todas elas. Não querer sentir o que está sentindo. Sim. Todos os sentimentos estão ali por uma função. Todos eles estão porque alguma coisa ele está te sinalizando. Sim. Então, muitas das vezes as pessoas preferem silenciar do que tratar. Exatamente. Eu acho que hoje é o maior receio das pessoas ir pra terapia, né? É meio que assim, quanto mais mexe, mais fede. É mexer com o que tá quieto. Gente, terapia não é legal. Dói.
Não é legal. Tipo assim, não é uma coisa gostosa, porque você começa a perceber muita coisa. E eu acho muito legal da terapia que você entender o que é culpa sua. Porque é muito fácil também chegar assim, que é a culpa de fulano, a culpa de ciclano. Porque Mas minha quando vida, você tá né? nesse processo, a culpa é de fulano, você não tá no processo de análise. Sim, Você está no processo de culpabilizar o outro. sim, que é muito mais fácil. Sim. E eu gosto muito da terapia pra entender, tipo assim, não, isso aqui é responsabilidade minha. Sim. Isso aqui fui eu que fiz, tô errada, não precisava, vamos lá. E isso faz total diferença, porque você começa a enxergar meio que o porquê que você chegou naquilo, né? Sim. Por que você chegou naquele relacionamento. Como que você resolve uma questão em terapia? Você primeiro precisa identificar, que é o que você está falando. À medida que você identifica... Telefone chamando. À medida que você identifica, você percebe por que aquilo tem sentido na sua vida e a partir dali você vai ressignificar. Sim. Então, tem os processos de hipnose, tudo bem, mas é temporário. Sim. Porque você não resolveu de forma consciente aquilo. Exatamente. Né? E outra coisa, aproveitando o gancho, gente, é muito assim... Eu sou uma pessoa super mística, eu adoro, mas assim, eu quero trazer um alerta. Cuidado com essas terapias, né? Que trazem memórias, né? Também trazem memórias do além. Porque assim, eu fiz uma... Não vou falar o nome da técnica, enfim, pra não causar polêmica. Mas eu fiz uma terapia que prometia, assim, nossa, cura. E a pessoa, né, liberta, sem vidas mudadas. Aquela coisa linda, maravilhosa. Mas foi importante você falar isso, porque eu vou te dar um exemplo. Uma paciente me ligou em pânico na quinta-feira. 10 horas da noite. Ela estava em crise de ansiedade. Eu precisei entrar com a técnica para ela baixar a frequência cerebral dela e acalmar. Sim. Por quê? Porque ela foi fazer uma terapia alternativa das emoções. E ela está num relacionamento abusivo e ela está tentando sair. A terapeuta simplesmente falou com ela, você precisa agora fazer uma carta de despedida. Ela entrou em pânico. Porque ela não está emocionalmente preparada para isso. Exatamente. Né? E aí, tudo bem, tchau, beleza, se vira com a sua angústia. Sim. E ela entrou em crise, em desespero. Ainda bem que ela veio, me chamou. Sim. A minha foi exatamente isso. Ela era meio que uma hipnose, assim, um negócio meio assim. Que ela falava que eu ia lembrar do trauma. Do dia que o trauma aconteceu, quando eu era criança, o que aconteceu. E eu lembrei. Só que eu não lembrava. Aí eu falei... Muito bem. E agora, o que eu faço com isso? Isso aí. O que eu faço com isso? Exatamente. E que você fica, eu faço tipo assim, com isso? Tá. Enfim. Só concluindo, são muito né? válidas, mas à medida que você consegue trabalhar. Sim, exato. Senão você pode entrar em crise. Eu acho que você tem que estar preparado. Pra fazer essas terapias alternativas, você tem que estar preparado emocionalmente. Porque você vai, né? Sim. Descobrir. Mas enfim, concluindo. Nossa, passou muito rápido. Sim, passa muito rápido, né? O começo é mais difícil. Gente, eu até enrolei pra falar, vocês viram que eu fico nervosa, né? Mas enfim, é muito importante a terapia e eu quero trazer cada vez mais esse assunto aqui pra vocês. A ideia do podcast surgiu por causa da Van. Ela me fez uma proposta de parceria e eu fiquei pensando, tipo, como que a gente podia trazer isso de uma forma mais leve, sabe? Porque, por exemplo, eu vou quinta-feira lá, aí saio com cara de choro e falo assim, nossa, hoje foi foda. Chorei muito, a Van é ótima, tipo... Sigam a Van, marquem 10% de desconto. Não faz sentido, sabe? Daí eu quero trazer a Van aqui com um quadro fixo pra gente falar sobre saúde mental. Muito obrigada por você ter topado, fiquei muito feliz. Você falando aí o desconto, né, realmente, se vocês vierem por indicação do programa, a gente vai trabalhar com desconto. Vocês perceberam que a vida deu uma guinada, né? Que eu tô muito mais zen agora, muito mais controlada, né? Que ótimo. Eu que agradeço o convite. Concorda comigo aí. Não, eu acho que você teve muitas evoluções, sim, você sabe disso. Tanto é que na última sessão eu falei com você. Sim. Falei, olha, você precisa trabalhar porque o seu inconsciente tá... Tá que tá. Né? Tá numa fase ótima. Sim. Né? Então, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Espero ter ajudado, ter clareado um pouquinho. Com certeza ajudou. Eu vou colocar algumas fotos pra vocês. A Van tá com um livro bem legal. Vou colocar o link dele pra vocês também. A foto do cérebro, né? Sim. É um e-book, né? É um e-book, ele é só um direcionamento, né? Pra que as pessoas entendam o que é o relacionamento abusivo e entendam se tá no relacionamento abusivo. E ali eu dou umas dicas de também como poder sair. Belezinha. Eu vou colocar também nossas redes sociais pra vocês. O Instagram do Pod, Instagram da Van, o Instagram dos patrocinadores que estão aqui com a gente. E é isso, muito obrigada, Van. Eu agradeço, Até a próxima. Até.